A maioria das grandes almas do mundo foram solitárias. A solidão parece ser um preço que o santo deve pagar por sua santidade. Na manhã do mundo, ou deveríamos dizer, naquela estranha escuridão que veio logo após o amanhecer da criação do homem, aquela alma piedosa, Enoque, caminhou com Deus e não foi, pois Deus o levou. Embora não esteja dito em tantas palavras, uma inferência justa é que Enoque trilhou um caminho bastante separado de seus contemporâneos. Outro homem solitário foi Noé que, de todos os antediluvianos, encontrou graça aos olhos de Deus, e cada fragmento de evidência aponta para a solidão de sua vida mesmo enquanto cercado por seu povo. Novamente, Abraão teve Sara e Ló, bem como muitos servos e pastores, mas quem pode ler sua história e o comentário apostólico sobre ela sem sentir instantaneamente que ele era um homem cuja alma era como uma estrela e morava separada? Que saibamos, Deus nunca lhe dirigiu uma palavra na companhia de homens. De rosto no chão, ele comungava com seu Deus, e a dignidade inata do homem proibia que ele assumisse essa postura na presença de outros. Quão doce e solene foi a cena naquela noite do sacrifício, quando ele viu as lâmpadas de fogo se movendo entre os pedaços da oferenda. Ali, sozinho, com o horror de grande escuridão sobre ele, ele ouviu a voz de Deus e soube que era um homem marcado para o favor divino. Moisés também era um homem à parte. Enquanto ainda estava ligado à corte do faraó, ele fazia longas caminhadas sozinho, e durante uma dessas caminhadas, enquanto estava longe das multidões, ele viu um egípcio e um hebreu brigando e veio em socorro de seu compatriota. Após a ruptura resultante com o Egito, ele viveu em quase completo isolamento no deserto. Lá, enquanto observava suas ovelhas sozinho, a maravilha da sarça ardente apareceu para ele. E mais tarde, no pico do Sinai, ele se agachou sozinho para contemplar com fascínio e admiração a presença, parcialmente escondida, parcialmente revelada, dentro da nuvem e do fogo. Os profetas dos tempos pré-cristãos diferiam muito uns dos outros, mas uma marca que eles tinham em comum era sua solidão forçada. Eles amavam seu povo e se glorificavam na religião dos pais, mas sua lealdade ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó, e seu zelo pelo bem-estar da nação de Israel os afastaram da multidão e os levaram a longos períodos de tristeza. Tornei-me estrangeiro para meus irmãos, e estranho para os filhos de minha mãe. Clamou-me, sem querer, falou por todos os outros. O mais revelador de tudo é a visão daquele de quem Moisés e todos os profetas escreveram trilhar seu caminho solitário para a cruz, sua profunda solidão sem alívio na presença das multidões. Ele morreu sozinho na escuridão, escondido da vista do homem mortal, e ninguém o viu quando ele ressuscitou triunfante e saiu do túmulo, embora muitos o tenham visto depois e testemunhado o que viram. Há algumas coisas muito sagradas para qualquer olho, exceto o de Deus: contemplar. A curiosidade, o clamor, o esforço bem-intencionado, mas desastrado, de ajudar só podem impedir a alma que espera e tornar improvável, se não impossível, a comunicação da mensagem secreta de Deus ao coração adorador. Às vezes, reagimos por meio de um tipo de reflexo religioso e repetimos diligentemente as palavras e frases apropriadas, mesmo que elas não expressem nossos sentimentos reais, se careçam da autenticidade da experiência pessoal. Agora é um desses momentos. Uma certa lealdade convencional pode levar alguns que ouvem essa verdade desconhecida expressa pela primeira vez a dizer alegremente: eu nunca estou sozinho. Cristo diz: I will never leave you nor forsake you. And iasque este convosco todos os dias. Como posso estar sozinho quando Jesus está comigo? Agora, não quero refletir sobre a sinceridade de nenhuma alma cristã, mas esse testemunho padrão é muito perfeito para ser real. É obviamente o que o orador pensa que deveria ser verdade, em vez do que ele provou ser verdade pelo teste da experiência. Essa negação alegre da solidão prova apenas que o orador nunca caminhou com Deus sem o apoio e o encorajamento que a sociedade lhe proporcionou. O sentimento de companheirismo que ele erroneamente atribui à presença de Cristo pode provavelmente surgir da presença de pessoas amigáveis. Lembre-se sempre, você não pode carregar uma cruz em companhia. Embora um homem estivesse cercado por uma grande multidão,
Sua cruz é só dele e o ato de carregá-la o marca como um homem à parte. A sociedade se voltou contra ele. Caso contrário, ele não teria cruz. Ninguém é amigo do homem com uma cruz. Todos o abandonaram e fugiram. A dor da solidão surge da constituição de nossa natureza. Deus nos fez uns para os outros. O desejo de companheirismo humano é completamente natural e certo. A solidão do cristão resulta de sua caminhada com Deus em um mundo ímpio, uma caminhada que muitas vezes o afasta da comunhão de bons cristãos, bem como da do mundo não regenerado. Seus instintos dados por Deus clamam por companheirismo com outros de sua espécie, outros que podem entender seus anseios, suas aspirações, sua absorção no amor de Cristo. E porque em seu círculo de amigos há tão poucos que compartilham suas experiências internas, ele é forçado a caminhar sozinho. Os anseios insatisfeitos dos profetas por compreensão humana os fizeram clamar em sua queixa, e até mesmo o próprio Senhor sofreu da mesma maneira. O homem que passou para a presença divina em experiência interior real, não encontrará muitos que o entendam. Uma certa quantidade de convívio social será, é claro, sua, enquanto ele se mistura com pessoas religiosas nas atividades regulares da igreja, mas a verdadeira comunhão espiritual será difícil de encontrar. Mas ele não deve esperar que as coisas sejam diferentes. Afinal, ele é um estrangeiro e um peregrino, e a jornada que ele faz não é a pé, mas em seu coração. Ele anda com Deus no jardim de sua própria alma, e quem senão Deus pode andar lá com ele? Ele é de um espírito diferente das multidões que pisam os pátios da casa do Senhor. Ele viu aquilo de que eles só ouviram falar, e ele anda entre eles um pouco como Zacarias andou após seu retorno do altar. Quando as pessoas sussurravam, ele viu uma visão. O homem verdadeiramente espiritual é de fato algo estranho. Ele não vive para si mesmo, mas para promover os interesses de outro. Ele procura persuadir as pessoas a dar tudo ao seu Senhor e não pede porção ou participação para si mesmo. Ele não se deleita em ser orado, mas em ver seu Salvador glorificado aos olhos dos homens. Sua alegria é ver seu Senhor promovido e ele mesmo negligenciado. Ele encontra poucos que se importam em falar sobre aquilo que é o objeto supremo de seu interesse. Então ele costuma ser silencioso e preocupado em meio à barulhenta conversa religiosa. Por isso, ele ganha a reputação de ser enfadonho e excessivamente sério. Então ele é evitado e o abismo entre ele e a sociedade se alarga. Ele busca amigos em cujas vestes ele possa detectar o cheiro de mirra e aloé, cicácia dos palácios de marfim. Encontrando poucos ou nenhum, ele, como Maria de outrora, guarda essas coisas em seu coração. É essa própria solidão que o lança de volta a Deus. Quando meu pai e minha mãe me abandonarem, então o Senhor me acolherá. Sua incapacidade de encontrar companheirismo humano o leva a buscar em Deus o que ele não pode encontrar em nenhum outro lugar. Ele aprende na solidão interior o que não poderia ter aprendido na multidão de que Cristo é tudo em tudo, que ele nos foi feito sabedoria, justiça, santificação e redenção, que nele temos e possuímos o sumum bonum da vida. Duas coisas precisam ser ditas. Uma, que o homem solitário de quem falamos não é um homem arrogante, nem é o santo austero e mais santo que os outros, tão amargamente satirizado na literatura popular. Ele provavelmente sente que é o menor de todos os homens, se certamente se culpa por sua própria solidão. Ele quer compartilhar seus sentimentos com os outros, e abrir seu coração para alguma alma semelhante que o entenda, mas o clima espiritual ao seu redor não o encoraja, então ele permanece em silêncio e conta suas tristezas apenas a Deus. A segunda coisa é que o santo solitário não é o homem retraído que se endurece contra o sofrimento humano e passa seus dias contemplando os céus. Justamente o contrário é verdade. Sua solidão o torna simpático à aproximação dos desconsolados, dos caídos e dos feridos pelo pecado. Por estar separado do mundo, ele é ainda mais capaz de ajudá-lo. A fraqueza de tantos cristãos modernos é que eles se sentem muito em casa no mundo. Em seu esforço para alcançar um ajuste tranquilo à sociedade não regenerada, eles perderam seu caráter de peregrino, se tornaram parte essencial da própria ordem moral contra a qual são enviados para protestar. O mundo os reconhece e os aceita pelo que são.
E esta é a coisa mais triste que se pode dizer sobre eles.